Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 48, estamos indo longe, hein? Vamos ler hoje Êxodo capítulo 33 e 34, vamos ler também Levítico capítulo 24 e vamos orar hoje o Salmo 80. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, que é em inglês, mas você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. A gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos, ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar nosso plano de leitura no link na descrição do vídeo de graça. E se você ainda não se inscreveu no canal, meu convite hoje é para que você faça isso, já que hoje é o dia 48, eu não entendo porque você ainda não está inscrito. Além disso, aqui vai uma pequena palavra de encorajamento. Uma das coisas que pode acontecer é, sabe, no fim de semana, no início da semana, basicamente a qualquer hora, a gente meio que sai do ritmo, né? Perdemos um dia, perdemos alguns dias e o que acontece é que isso pode acabar nos desanimando. Isso não se trata de perfeição, gente. Não se trata de dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Trata-se de ler a palavra de Deus no ritmo que você precisar. Agora, obviamente, a maneira mais útil de fazer isso é tendo uma rotina, certo? Ter uma programação no seu dia, tipo, é nesse horário aqui que eu vou escutar o podcast. Para você ser consistente, mas também para que você consiga ouvir na hora que você sabe que está prestando mais atenção, mais sintonizado com a palavra de Deus. Mas se você ainda não escolheu esse horário, ou acabou perdendo os episódios por causa das coisas da vida, por causa de um fim de semana, sabe, coisas que te tiram da rotina, meu convite e minha oração é que você não deixe isso te desencorajar. Só abre o canal, entra no episódio que você parou e continua. E é isso. Meu bom amigo Padre Ben, antes até dele ser padre, ele disse que o dia mais difícil para ler a Bíblia é o dia depois do dia que você não leu. Porque você fica tipo, ai cara, eu tava indo tão bem, mas agora já era, eu deixei acumular, eu falhei. Gente, estamos no fim de Êxodo, estamos no fim de Levítico, você conseguiu, você fez isso, então continua. Estamos quase no dia 50 e não para, não desacelera. Mesmo se você deixar passar uns dias, não é falhar. Falhar é desistir. E você não desistiu. Estamos no dia 48, poxa. Então vamos lá, vamos mergulhar em Êxodo capítulos 33 e 34. Êxodo capítulo 33 e 34. O Senhor no caminho. O Senhor disse a Moisés: Vamos, parte daqui com o povo que tiraste do Egito para a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, jurando que a daria à sua descendência. Enviarei na frente meu anjo, para que expulse cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Mas eu não subirei entre vós, porque sois um povo teimoso, e eu vos aniquilaria no caminho. Quando o povo ouviu palavras tão duras, ficou de luto, e ninguém pôs suas joias. O Senhor havia dito a Moisés: Dize aos israelitas: Sois um povo teimoso. Se vos acompanhasse por um momento, eu vos aniquilaria. Agora tirai as joias que usais e verei o que faço convosco. Os israelitas se desfizeram de suas joias a partir do monte Horebe. Na tenda do encontro. Moisés levantou a tenda de Deus e a armou-a fora, longe do acampamento, e a chamou tenda do encontro. Quem devia consultar o Senhor saía do acampamento e se dirigia à tenda do encontro. Quando Moisés saía em direção à tenda, todo o povo se levantava e esperava a entrada de suas tendas, seguindo Moisés com o olhar, até que entrasse na tenda. Quando ele entrava, a coluna de nuvens descia e permanecia à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvens parada à porta da tenda, o povo levantava e se prostrava, cada um à entrada de sua tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com um amigo. Depois voltava ao acampamento, ao passo que Josué, filho de Num, seu jovem ajudante, não se afastava da tenda. Moisés suplica ao Senhor. Moisés disse ao Senhor: Vê, tu me disseste que eu guiasse esse povo, mas não me comunicaste quem me dás como auxiliar. E, no entanto, dizes que me tratas pessoalmente e que gozo do teu favor. Portanto, se gozo do teu favor,
Ensina-me o caminho, e assim saberei que gozo do teu favor. Além disso, leva em conta que essa gente é teu povo. O Senhor respondeu: Eu, pessoalmente, irei caminhando para levar-te ao descanso. Moisés replicou: Se não vieres pessoalmente, não nos faças sair daqui. Pois como se conhecerá que eu e meu povo gozamos do teu favor, senão pelo fato de que vais conosco? Isso distinguirá a mim e a meu povo dos demais povos da terra. O Senhor lhe respondeu: Eu te concedo também este pedido, porque gozas de meu favor e te trato pessoalmente. A glória do Senhor. Então ele pediu: Mostra-me tua glória. Ele respondeu: Eu farei passar diante de ti toda a minha riqueza e pronunciarei diante de ti o nome Senhor, porque me compadeço de quem eu quero e favoreço a quem eu quero. Mas não podes ver o meu rosto, porque ninguém pode vê-lo e continuar vivendo. E acrescentou: Aí, junto à rocha, tens um lugar onde ficar. Quando minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão, até que tenha passado. E quando retirar a mão, poderás ver minhas costas, mas não verás o meu rosto. Nova Aliança. Passagem da glória. O Senhor ordenou a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Eu escreverei nelas os mandamentos que havia nas primeiras, que quebraste. Prepara-te para amanhã. Sobe pelo amanhecer ao monte Sinai e espera-me aí, no topo do monte. Ninguém suba contigo. Nem apareça ninguém em todo o monte, nem sequer as ovelhas e as vacas pastarão na encosta do monte. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras. Madrugou e subiu pelo amanhecer ao monte Sinai, segundo a ordem do Senhor, levando na mão 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e aí ficou junto com ele, e Moisés pronunciou o nome do Senhor. O Senhor passou diante dele, proclamando: O Senhor, o Deus compassivo e clemente, paciente, misericordioso e fiel, que conserva a misericórdia até a 1000ª geração, que perdoa culpas, delitos e pecados, embora não deixe impune e sem castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Nesse momento, Moisés se inclinou e se atirou por terra. Ele disse: Se gosto do teu favor, venha o meu Senhor conosco, ainda que sejamos um povo teimoso, perdoa nossas culpas e pecados, e toma-nos como tua herança. O Senhor respondeu: Eu vou fazer uma aliança. Na presença de teu povo, farei maravilhas como não se fizeram em nenhum país ou nação. Assim, todo o povo que te rodeia verá a obra impressionante que o Senhor vai realizar contigo. Cumpre o que hoje te mando, e tirarei diante de ti amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Não faças aliança com os habitantes do país onde vais entrar, porque seria uma armadilha para ti. Derrubarás seus altares, destroçarás suas estelas, cortarás suas árvores sagradas. Novo Decálogo. Não te prostes diante de deuses estranhos, porque o Senhor se chama Deus ciumento, e o é de fato. Não faças aliança com os habitantes do país, porque se prostituem com seus deuses, e quando lhes oferecem sacrifícios, te convidarão para comer das vítimas. Nem tomes as filhas deles como esposas para teus filhos, pois quando as filhas deles se prostituírem com seus deuses, prostituirão teus filhos com seus deuses. Não faças para ti estátuas de deuses. Guarda a festa dos ázimos. Comerás ázimos durante 7 dias, na festa do mês de abril, conforme te mandei, porque nesse mês saíste do Egito. Todos os primeiros filhotes machos de teu rebanho me pertencem, sejam bezerros ou cordeiros. Resgatarás com um cordeiro a primeira cria do jumento, e se não a resgatares, tu a desnucarás. Resgatarás o teu primogênito, e ninguém se apresentará diante de mim de mãos vazias. Trabalharás 6 dias, e no 7º descansarás. Descansarás durante a semeadura e a ceifa. Celebra a festa das semanas no início da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano, todos os homens se apresentarão ao Senhor, o Deus de Israel. Quando eu expulsar as nações da tua frente e alargar tuas fronteiras, se subires para visitar o Senhor teu Deus 3 vezes ao ano, ninguém cobiçará a tua terra. Não oferecerás nada fermentado com o sangue de minhas vítimas. Da vítima da Páscoa não ficará nada para o dia seguinte.
Oferece no templo do Senhor teu Deus as primícias de tuas terras. Não cozinharás o cabrito no leite da própria mãe. O Senhor disse a Moisés: escreve estes mandamentos. Com base nesses mandamentos faço aliança contigo e com Israel. Moisés ficou aí com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as cláusulas da aliança, os 10 mandamentos. A glória de Moisés. Quando Moisés desceu do monte Sinai, levava as 2 tábuas da aliança na mão. Não sabia que seu rosto estava radiante por ter falado com o Senhor. Mas Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto radiante e não se atreveram a aproximar-se dele. Quando Moisés os chamou, Arão e os chefes da comunidade se aproximaram. E Moisés lhes falou. Depois se aproximaram todos os israelitas e Moisés lhes comunicou as ordens que o Senhor lhe dera no monte Sinai. E quando terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés ia ao Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Quando saía, comunicava aos israelitas o que lhe tinha sido mandado. Os israelitas viam o rosto radiante, e Moisés tornava a pôr o véu sobre o rosto, até que voltasse a falar com Deus. O livro de Levítico, capítulo 24. Cuidado do templo. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que te tragam azeite de oliva puro e refinado, para alimentar cada dia a lâmpada. Na tenda do encontro, diante da cortina da aliança, Arão preparará cada dia a lâmpada, para que arda da noite até o amanhecer, na presença do Senhor. É lei perpétua para as vossas gerações. Colocará sempre as lâmpadas no candelabro de ouro puro, na presença do Senhor. Pega flor de farinha e cozinha com ela 12 pães de 8 litros cada um. A seguir, coloca-os em 2 montes de 6, sobre a mesa pura, na presença do Senhor. Põe incenso puro em cada monte, para que sejam pão de obséquio, oblação ao Senhor. Tu os prepararás todos os sábados na presença do Senhor. É um compromisso perpétuo dos israelitas. São para Arão e seus filhos, que os comerão em lugar santo. É a porção sagrada, porção perpétua para Arão da oblação ao Senhor. Caso de blasfêmia, legislação criminal. Entre os israelitas havia um filho de mãe israelita e pai egípcio. Um dia brigou com um israelita no acampamento. Blasfemou e amaldiçoou o nome do Senhor, e por causa disso o levaram diante de Moisés. Sua mãe se chamava Salomite, filha de Dabre, da tribo de Dan. Prenderam-no até que se decidisse mediante um oráculo do Senhor. O Senhor disse a Moisés: tira o blasfemo para fora do acampamento. Todos os que o ouviram ponham as mãos sobre a cabeça dele, e em seguida toda a assembleia o apedrejará. Depois dirás aos israelitas: todo aquele que amaldiçoar seu Deus carregará o peso do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor é réu de morte. Toda a assembleia o apedrejará. Migrante ou nativo, quem blasfemar o nome do Senhor morrerá. Quem matar um homem é réu de morte. Quem matar um animal compensará vida por vida. Quem ferir um concidadão, como ele fez, assim lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. A lesão que causou no outro será causada nele. Quem matar um animal compensará uma vida com outra. Quem matar um homem morrerá. Aplicareis a mesma sentença ao imigrante e ao nativo. Eu sou o Senhor vosso Deus. Moisés comunicou isso aos israelitas, e estes, tirando o blasfemo para fora do acampamento, o apedrejaram. Os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Salmo 80. Pastor de Israel, escuta, tu que guias José como um rebanho. Resplandece em teu trono de querubins, diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta tua coragem e vem salvar-nos. Ó Deus, restaura-nos, ilumina teu rosto e nos salvaremos. Senhor Deus dos exércitos, até quando te envolverás em fumaça, enquanto teu povo te suplica? Deste-lhes lágrimas para comer, lágrimas para beber aos tragos. Entregaste-nos para as disputas de nossos vizinhos, e nossos inimigos caçoam de nós. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, ilumina teu rosto e nos salvaremos. Tiraste do Egito uma videira, expulsaste povos e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno, lançou raízes e encheu o país.
Sua sombra cobria montanhas, seus ramos cedros altíssimos. Estendeu os sarmentos até o mar, e seus brotos até o rio grande. Por que abriste uma brecha em sua cerca, para que os passantes a vindimem, os javalis a pisoteiem e seja pasto de feras? Deus dos exércitos, volta-te, olha do céu. Atenção, vem inspecionar tua vinha, a cepa que tua direita plantou, o galho que tornaste vigoroso. Cortaram-na e puseram-lhe fogo. Por teu bramido vão perecer. Que tua mão proteja o homem de tua direita, o homem que tornaste vigoroso. Não nos afastaremos de ti. Dá-nos vida e invocaremos teu nome. Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos, ilumina teu rosto e nos salvaremos. Pai Santíssimo, sabemos que tu és bom, que és fiel, que quando nos voltamos para ti, tu já estás lá. És tu quem nos ajuda a nos voltarmos para ti, Senhor Deus. Até mesmo o fato de podermos ouvir a tua palavra é um presente teu. O fato de querermos ouvir a tua palavra é também um presente teu, Senhor Deus. Descobrimos que toda vez que voltamos nossos corações para ti, nossas mentes, nossos olhos a ti, tu já estás lá. Cada uma de nossas orações é uma resposta a ti. Cada uma de nossas orações é uma resposta ao teu amor que já existe. É uma resposta à tua graça que já foi dada. Senhor Deus, te pedimos, por favor, não nos abandone. Por favor, nunca nos abandone, pois sem ti falharíamos. Falharíamos não apenas em viver, mas em existir. Por isso, confiamos em ti com todo o nosso coração e toda a nossa vida. Te louvamos hoje por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, em Êxodo capítulos 33 e 34, temos essas novas tábuas de pedra, mas também temos essa incrível descrição da relação que Deus tem com Moisés, que Moisés tem com Deus também, pois ele tem a oportunidade de estar na presença de Deus. E quando Moisés está na presença de Deus, há essa mediação incrível acontecendo, né? Tem essa mediação incrível acontecendo onde Deus diz, olha, eu vou enviar um anjo para te levar à terra prometida, mas eu não vou ir com você porque o povo é muito teimoso. E Moisés, como grande mediador, e Moisés acaba sendo... Olha, o novo Moisés é Jesus Cristo, que é o verdadeiro mediador, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Mas Moisés é a prefiguração, certo? Ele é a prefiguração dessa mediação que Jesus faz. E então temos Deus dizendo... Não posso ir contigo porque o povo é teimoso demais. E Moisés tem essas palavras tão poderosas, onde essencialmente ele diz, se tu não fores conosco, nós seremos extintos. Eu me lembro, anos atrás, eu estava fazendo um estudo com o Jeff Kemmins, e ele falou sobre isso, porque em Êxodo capítulo 33, versículos 15 e 16, Moisés diz, Senhor Deus, se não vieres pessoalmente, não nos faças sair daqui. Basicamente dizendo, se não fores conosco, eu não quero ir a lugar nenhum. E ele continua dizendo aqui no versículo 16, pois como se conhecerá que eu e meu povo gozamos do teu favor, senão pelo fato de que vais conosco? Isso distinguirá a mim e a meu povo dos demais povos da terra. E o que torna o povo de Israel distinto? Isso é muito importante porque a Bíblia deixa muito claro. O povo de Israel não é distinto, não é único por causa da sua própria bondade. Não é distinto ou único por causa de seus dons próprios. O que os torna distintos é a presença de Deus com eles. O que os torna distintos e únicos é que de todos os povos que já existiram na história da humanidade, Deus estava presente com eles de maneira única. E qual é essa maneira única? A maneira única é o que temos lido sobre. A maneira única é a aliança que Deus estabeleceu. Essa incrível aliança com o seu povo dizendo, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E temos Moisés dizendo, Senhor, se tu não continuas a estar conosco, a única coisa que nos torna distintos, nós nos tornaremos extintos. Se não formos distintos, seremos extintos. Acho que vale a pena escrever isso, tuitar, ou pôr no status do WhatsApp, sei lá. Vale a pena guardar em nossos corações, porque quando eu ouvi o Jeff falar sobre isso pela primeira vez, eu pensei, é isso. Essa é a chave. O que torna o povo de Deus, na nova aliança, certo? O que nos torna únicos, o que nos torna distintos, é que a presença de Deus habita conosco constantemente. E se Ele nos deixasse, então nós seríamos extintos. E é tão marcante porque tem uma consequência, tem um preço para ser distinto assim.
tem uma responsabilidade pelo fato de que a presença de Deus habita conosco e está nos mandamentos. E o que você vai ver no capítulo 34 são os mandamentos. E vamos ter mais alguns vindo. Obviamente, no livro de Levítico fala sobre eles. Até mesmo o fato de que estivemos falando sobre as festas várias vezes nos últimos dias. A consequência, a presença de Deus é que agora temos que viver de forma diferente. Se realmente vamos ser distintos, né? Então temos Moisés dizendo, somos distintos, somos únicos. Então, temos que viver de forma distinta. Temos que viver de forma única. E uma das tentações que muitos de nós temos é, eu não quero viver de forma distinta, eu não quero viver de forma única, eu quero viver como todos os outros estão vivendo. E ainda assim, pensa, até mesmo nas regras, a Aliança Renovada, no capítulo 34, fala sobre 6 dias de trabalho. E no 7º você descansa. Por quê? Porque ninguém mais faz isso. Ninguém mais descansa no 7º dia. E temos essas festas das semanas, e da colheita do trigo, da colheita da Páscoa. 3 vezes por ano você vai diante do Senhor. Por quê? Porque ninguém mais faz isso. E também você não vai se casar com outros povos, você não vai casar com os cananeus, para onde você está indo. Por quê? Porque você tem que ser distinto, você tem que ser único. Se minha presença entre vocês vai te tornar únicos, então vocês têm que viver de forma única. Isso significa que temos que viver de forma distinta das pessoas ao nosso redor. E eu espero que isso faça sentido, porque um dos corações disso é que não é só para o povo de Israel, mas também é agora, para o povo da nova aliança, para nós cristãos. E aí a gente tem Deus que não só habita no tabernáculo, em cada tabernáculo de cada igreja católica, na verdadeira presença de Jesus na Eucaristia, mas também temos Deus que habita no poder do Espírito Santo. Se você foi batizado, você virou um templo do Espírito Santo. E isso significa que você se tornou distinto. Isso significa que você se tornou único, não por causa da nossa singularidade, nossa própria singularidade, mas porque Ele está lá. Mas isso significa que nossa resposta tem que ser exatamente como era para ser nessa primeira aliança, na antiga aliança, que é em resposta à presença de Deus. Agora eu tenho que viver de forma distinta. E essa é uma pergunta para todos nós respondermos. Temos que responder a ela. Estou vivendo de forma distinta? Parte disso, obviamente, é ouvir a palavra de Deus e deixá-la moldar nossa visão, mas também significa traduzir essa visão, essa maneira de olhar para o mundo, em ação também. Então, por isso, eu tenho que me perguntar hoje, como o Senhor está me pedindo, me comandando, me convidando a viver de forma distinta porque Ele está verdadeiramente presente. E é isso que torna nossas vidas e nos torna distintos. Eu estou rezando por você e, por favor, continue rezando por mim. Estamos nessa jornada juntos e estamos indo longe. Como eu falei ontem, estamos chegando perto do final do livro do Êxodo e perto do final do livro de Levítico, o que significa que estamos nos aproximando do final desse período também, indo do Egito e Êxodo para a caminhada no deserto. Nossa, estamos avançando. E continuem rezando uns pelos outros porque precisamos dessas orações. Sem a graça de Deus, todos nós estamos em apuros. Então, mal posso esperar para vê-los amanhã. Meu nome é Padre Mike. Deus abençoe.